Olá, quarto ano, estamos aqui para a nossa aula de projeto de vida. E para iniciar nossa aula, eu gostaria de contar uma historinha que eu gosto muito. É a história de um rei, um pequeno pastor e um gigante. Havia muito tempo, um país muito distante daqui do nosso, que ficava lá para o lado da Ásia. Esse país, ele foi atacado por um exército inimigo. E esse exército inimigo assustou muito aquele país e o rei ficou preocupado com a segurança do seu país. Sabe por quê? Porque naquele exército havia um homem muito grande, um gigante muito malvado que ameaçava o país. E o rei pensava: como é que eu posso derrotar esse gigante e trazer a paz para o meu país e proteger o meu país? Enquanto o rei pensava, e o gigante ameaçava aquele país, e o exército estava todo com medo daquele gigante, um homem muito sábio chamou o seu pequeno filho e falou assim: filho, vai até o campo e leve alimento para seus irmãos e para o exército do nosso país. Leve alimento de verdade, viu? Leve leite, leve mel, leva uva, frutas e queijo para que eles possam estar bem alimentados. Esses são alimentos de verdade. Imagina se ele levava alimentos de mentira, como hambúrguer, biscoito recheado, refrigerantes, doces. Aquele exército não ia ter nutrição suficiente e força para lutar contra os seus inimigos. E aquele menino muito obediente colocou todos esses alimentos e foi até o campo de batalha levar os alimentos. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou todo o exército escondido, com medo daquele grande gigante. E ele falou assim: não, eu não posso aceitar isso. Eu preciso defender o meu país. E ele começou a lembrar de umas coisas muito legais que aconteceu com ele. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele gostava muito, muito de ficar com as ovelhinhas. E muitas vezes aquelas ovelhinhas eram atacadas por predadores, como urso, leões, e ele conseguia, mesmo sendo pequenininho, mas ele era muito esperto e ele conseguia proteger as ovelhas e ninguém comia nenhuma ovelhinha do seu pai. E ele lembrou disso, que ele era capaz de derrotar os predadores das ovelhas, e ele pensou: eu vou ser capaz de derrotar esse gigante também. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma pedra no riacho bem pontuda e pegou um objeto que tinha bastante elasticidade e ele esticou bastante aquele objeto, aquele elástico, com aquela pedrinha, e jogou e lançou bem na cabeça do gigante. Poft! E o gigante caiu, meio zonzo, meio atordoado, e aquele menininho correu, pegou a espada do gigante e matou aquele gigante. E todo o exército, vendo que o gigante estava derrotado, saiu, invadiu o campo do inimigo, derrotou o inimigo e protegeu o seu país. Olha só, com essa história eu quero dizer para vocês o quanto é importante da gente lembrar coisas boas que nós já conquistamos. E ajudando vocês a projetarem a vida de vocês, eu quero incentivá-los a estar sempre pensando em coisas boas, lembrando de coisas boas e falando também coisas boas, palavras positivas. Quantos de nós, ao subir pela primeira vez numa bicicleta, nós pensamos: poxa, eu não vou conseguir me equilibrar em cima de duas rodas. E hoje nós damos muitas e muitas voltas em cima de uma bicicleta, não é verdade? Então, tudo é possível quando nós pensamos positivamente, quando nós falamos palavras positivas e quando nós temos ações positivas, tá bom? Fica essa mensagem para vocês hoje no início dos nossos estudos do projeto de vida. O projeto de vida, você vai trabalhar o livro Aprender a Pensar. E no livro Aprender a Pensar, você vai fazer a página 6 e 7 e depois as páginas de 8 a 11, tá bom? Então, vamos lá. Na página 6, que é a página de abertura, você vai ver a imagem de 4 pessoas.
E o livro, lá na página 7, vai sugerir que você pesquise a respeito dessas pessoas. O que elas fizeram, por que elas foram importantes, por que elas foram especiais e especialistas naquilo que elas fizeram, tá? Talvez você não consiga identificar. Tem aí a imagem A, é de uma mulher, a imagem B de um homem, a imagem C, outro homem e a imagem D, mais uma vez, uma mulher. Então o livro trouxe 4 personagens para vocês, 4 pessoas muito especiais para a nossa história. Como vocês não são capazes de identificar, eu vou falar para vocês. A imagem A é da Marie Curie, tá? A imagem B é do Nikola Tesla. E a imagem C do Alexander Fleming. E a imagem D da Rosalind Franklin. Eu vou anotar para vocês aqui no vídeo para que vocês possam pesquisar a respeito dessas pessoas. Aí lá na página 7, você vai escrever o nome de cada um deles e explicar o que eles fizeram ou descobriram que ajudou a humanidade. Na questão 3, você vai falar por que a descoberta dessas pessoas foi importante para a humanidade, e a questão 4 é só para você dar uma lida, uma refletida e pensar sobre o assunto. Na página 8, você vai treinar a sua mente. Você vai pensar em que situação que você é especialista em alguma coisa, tá bom? Vai pensar um pouquinho por que você escolheu esse determinado assunto, o que te chamou a atenção, tá bom? Na página 10, sobre este assunto, você vai escrever 3 questões, tá bom? Primeira questão é: o que eu sei sobre esse tema? Suponhamos que eu sou especialista, ou estou me especializando em desenhar. Eu gosto de desenhar. Então, o que eu já sei sobre esse tema? Eu sei que o traçado do olho tem que ser um pouco puxado, que o traçado das sobrancelhas, quando eu quero que a pessoa, eu descrever uma pessoa nervosa ou com raiva, eu vou cerrar as sobrancelhas. Feliz, eu vou deixar a sobrancelha mais arqueada. O que eu já sei, o que eu penso sobre este assunto? Depois você vai falar que perguntas eu me faço sobre esse assunto. Que pergunta você faz sobre o assunto desenhar, que você quer se tornar especialista em desenho? E depois, na última questão, você vai falar: eu invisto? Que aspectos eu poderia pesquisar para investir, para melhorar a minha técnica de desenho, tá bom? Questão 2, agora reflita. Você compartilha seus conhecimentos sobre esse tema com os outros? Você teria outros conhecimentos para compartilhar? Quais? Então, na questão 2, você vai responder 3 perguntas. Página 10, você vai ler um pouquinho sobre o que é generosidade intelectual. E é algo que a gente está precisando muito, que um cientista apareça nesse momento da nossa história e descubra uma vacina logo para combater a Covid-19 e seja generoso com a humanidade e nos tire dessa situação. Então você vai aprender um pouquinho sobre o que é generosidade intelectual. E por fim, a parte final da atividade está na página 12, tá bom? Você vai anotar 5 acontecimentos que outras pessoas, ou 5 conhecimentos que outras pessoas compartilharam com você, tá? Então, olha só, nesse momento difícil que a tia Marta viveu, eu recebi algumas cartinhas. E teve uma cartinha que me tocou muito, porque o aluno falou assim: professora, você ensina coisas que eu jamais imaginei aprender. Você ensina alegria. Nossa, como a palavra desse aluno me tocou. E eu falei assim: poxa, eu estou compartilhando com meus alunos a alegria. Olha que coisa linda, gente. E isso me motivou a cada dia ter forças para voltar a trabalhar. Então, eu quero que você fale sobre os conhecimentos que você tem compartilhado com as pessoas. Na questão número 2, você vai indicar 3 conhecimentos que você compartilhou com alguém. A Alice já me compartilhou uma técnica de pintura, porque é um conhecimento que ela tem.
tá bom? Então pense em 3 conhecimentos que você tem, que você já compartilhou com alguém. Na questão 3, refletir, vamos pensar. Você é uma pessoa generosa do ponto de vista intelectual? Aquilo que você sabe, você é generoso? Você procurou compartilhar ou ensinar para o seu colega? Olha, a melhor maneira de bater um pênalti é desse jeito. Você tem que olhar para o gol, olhar no olho do goleiro. Você compartilhou esse conhecimento com seu colega? E na 4, por fim, você tem um desafio. Você saberia relacionar o uso das redes sociais com generosidade intelectual? Converse com os colegas e com o professor. Então, eu quero que você pense, se nesse momento que nós estamos isolados, principalmente nesse momento, você pode usar as redes sociais para compartilhar algo? Compartilhe o que é bom. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.